Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Eu queria aqui falar sobre algumas situações que eu vi e que eu vivi dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, deixa eu falar aqui hoje sobre a Arca da Aliança que viria de Israel. Pelo menos assim foi anunciado, foi divulgado de uma forma exaustiva na mídia, nas reuniões ali na catedral. E isso na época do bispo João Leite, tá? Eu estava ali como bispo auxiliar na Catedral de Salvador e foi anunciado que essa arca viria de Israel. Bom, os pastores nas igrejas mobilizaram todos os obreiros, mobilizaram todos os membros para que eles fossem até ao aeroporto recepcionar essa arca. E eles deveriam ficar nos trajetos, nos viadutos. Os pastores deram aos obreiros, deram aos membros rojões para que eles disparassem quando da passagem ali da arca. E, enfim, todo um trabalho, toda uma expectativa foi criada ali no coração das pessoas, tá? Em função da chegada dessa arca de Israel, a Arca da Aliança que viria de Israel. E essa arca, ela iria rodar todo o estado da Bahia, juntamente com mais 7 bispos. Essa arca também, ela iria ficar ali no ginásio Antônio Balbino, tá? O antigo Balbininho, ali da antiga Fonte Nova, e as pessoas iriam para a visitação em um determinado domingo. Então, toda uma santificação, tá? Eu vou colocar assim uma santificação, toda uma santidade foi passada para as pessoas em função, tá, da chegada dessa arca, a Arca da Aliança. Bem, a parte política da igreja mobilizou, providenciou que vários políticos, várias personalidades estivessem também presentes no aeroporto, tá? Para recepcionarem a arca. Ali elas dariam as suas entrevistas e como a cobertura estaria sendo feita ao vivo pelo programa Balanço Geral do Raimundo Varela, porque tudo foi feito exatamente para que a arca fosse colocada no caminhão do Corpo de Bombeiros, exatamente no horário do programa do Varela. Então, para que se entrasse ao vivo. Bem, então, personalidades políticas, também foi mobilizada o Corpo de Bombeiros para fazer o traslado ali até a Catedral da Fé, tá? Então, para você que não conhece, aqui em Salvador, do aeroporto até a Catedral da Fé de Salvador, então tem uma via que é chamada paralela. Então, eram ali que deveriam se posicionar os membros, obreiros, com fogos, irem com carros, automóveis, buzinando, festejando e celebrando a Arca da Aliança que viria de Israel aqui para Salvador. Só que essa arca, na verdade, ela não veio de Israel. Ela não veio de Israel. O que foi feito, tá? Pelo bispo João Leite, na época, que era o líder aqui do estado. O que foi feito? Bem, na verdade, o povo, mais uma vez, foi enganado. A prática do engano, ela é muito presente no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. É com tristeza que eu falo isso, mas é uma verdade e eu vou falar. É nua e crua e doa a quem doer, tá? E como eu já falei em outros vídeos, a pessoa que de repente não quer assistir mais os vídeos, enfim, pode se deletar das minhas redes sociais e não tenha mais acesso aos vídeos. É tão simples assim, tá bom? Mas as verdades eu vou falar, o que eu vi, o que eu vivi, eu vou falar tudo aqui, tá certo? Então o que acontece? O que foi feito? Na verdade, essa arca, ela foi mandada fazer aqui mesmo em Salvador, tá certo? E depois de feita, então qual foi a estratégia de engano, tá? Para as pessoas que acreditam cegamente, tá certo? Que brigam,
que defendem e que xingam quem sai, porque quem sai é endemoniado. Quem está lá não, é de Deus. Quem está lá é verdadeiro, quem está lá é porque é fiel, porque está de pé. Quem sai é porque caiu, quem sai é porque não presta, e por isso que saiu. Bom, mas o que foi feito? Pegou-se essa arca que foi mandado fazer aqui em Salvador mesmo, tá? De Israel, ela não tinha nada, tá certo? E essa arca foi colocada dentro de um caminhão baú, que era da parte da engenharia da igreja, tá certo? Bom, como não se podia pegar um funcionário, porque a parte da engenharia da igreja, ela tinha lá o motorista que dirigia esse caminhão baú, mas ele não poderia ir dirigindo esse caminhão baú. Por quê? Porque ele era um funcionário, tá? E poderia vazar, tá? Essa trama poderia vazar para o povo. Então o que foi feito? Foi pego ali um pastor, tá? Na época, o pastor Luiz Cláudio, que cuidava da parte da engenharia, tá certo? E esse pastor, ele teve a incumbência de, no dia anterior à suposta chegada da arca aqui em Salvador, tá? Esse pastor deveria dirigir esse caminhão baú, levando a arca dentro, tá certo? Essa arca estava envolvida numa bandeira de Israel. E esse pastor foi até o estacionamento do aeroporto e ficou lá, passou a madrugada dentro do caminhão, juntamente com a arca, certo? Por quê? Porque de manhã cedo, pela manhã cedo, quando as pessoas começassem a chegar, quando o carro do corpo de bombeiros chegasse, então já teria que estar lá, como se aquela arca tivesse sido retirada de um avião, tá? E colocada ali naquele caminhão, para que dali então passasse para o corpo de bombeiros. E assim foi feito, tá? Foi feito todo aquele cortejo, tá? Sagrado, tá certo? Santo, e as pessoas ali vieram atrás com automóveis, buzinando e fogos, até que se chegou ali na catedral e aquela arca foi colocada dentro de um santuário, certo? Porque é como a própria Bíblia fala, não é o ouro quem purifica o altar, é o altar quem purifica o ouro. Ou seja, se o altar, ou aquilo que se faz no altar, ou quem está no altar fazendo algo, não estiver com pureza, com sinceridade no coração, tá? Então, nada daquilo que for feito ali é puro ou santo. Então, a Arca da Aliança, biblicamente falando, representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, sim. Mas não essa Arca da Aliança, tá? Forjada, feita, tá? E toda essa maquiagem aí, certo? Para dizer que ela veio de Israel e aí ser colocada ali dentro de um santuário no altar. Então, de santuário não tinha nada e de sagrada aquela arca também não tinha nada. E ela não representava a presença de Deus, porque Deus não está no engano. Então, coisas desse tipo eu vi acontecer lá dentro, tá? E se você quisesse, por exemplo, agir de uma forma sagrada lá dentro, tá? Você era até motivo de chacotas, de zombaria, de escárnio. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava fazendo um jejum de 24 horas. Esse jejum que eu fiz foi um jejum de 24 horas. Então eu sempre fazia ali, pelas pessoas que participavam das reuniões dos 318 na segunda-feira comigo, a reunião de empresários,
E eu fazia alguns jejuns até um tanto quanto que radicais. Por exemplo, eu já fiz 24 horas de jejum em cima do altar, sem descer para nada, nem para ir ao banheiro, certo? Eu já fiz jejum de uma semana, só com uma garrafa de pão, uma garrafa de água e um pão caseiro, tá? Eu me lembro como se fosse hoje, foi o jejum do deserto. Ou seja, era como se eu estivesse aquela semana no deserto, passando por um deserto. Então eu só tinha aquela garrafa de água e só tinha aquele pão para administrar durante uma semana. Então aquela foi a minha alimentação durante uma semana. Aquela água e aquele pão. Se terminasse assim, a exemplo do que acontece no deserto, não teria outra. Eu não poderia, de acordo com o meu propósito, isso ninguém mandou eu fazer. Foi uma inspiração que Deus me deu e eu fiz. Tá? Peguei ali uma obreira, mandei fazer o pão, enfim, e fiz o meu jejum. Bom, então se ele fazia alguns jejuns em prol do povo das minhas reuniões, eu me lembro que eu fiz um jejum de 24 horas. E eu lembro de um determinado episódio em que eu entrei no escritório, tá? Nessa época era o bispo Sidney Marques, tá? Aqui em Salvador também. E ele estava dentro do escritório. Estava ali dentro do escritório. Nessa ocasião estava ele e estava o bispo Francisco, tá? Dentro do escritório. Então eu entrei. E quando eu entrei, era a hora do almoço e tinha lá a mesa posta, tá? Ali, que era preparada diariamente, que era a mesa do nosso almoço. Quando eu entrei, eles estavam ali almoçando e tal. E aí o bispo Sidney olhou para mim e falou assim: vamos almoçar, Natan. Só que ele sabia que eu estava em jejum. Ele sabia que eu estava em jejum. E ele falou assim: vamos almoçar, Natan. E eu falei: não, bispo, eu não vou almoçar não. Tô tranquilo, não vou almoçar não. E aí ele começou a questionar: mas por que você não quer almoçar? Eu falei: não, bispo, hoje eu não vou almoçar não. Porque quando você está fazendo jejum, você deve evitar ficar falando o que está fazendo, sabe? É mais você e Deus e o povo que está ali participando daquele propósito. Então isso não deve ser anunciado, divulgado, falado. Aí ele insistiu: não, senta aqui, rapaz, come aqui. E eu falei: olha, bispo, eu não quero almoçar porque eu estou fazendo um propósito, tá? Em jejum pelo povo da reunião dos 318, por isso eu não vou almoçar hoje não, para Deus abençoar o povo. Aí ele olhou para mim e falou assim: vem cá, você está querendo dizer o que com isso para mim? Que o povo das minhas reuniões não vão ser abençoados não? Porque eu não estou fazendo jejum, porque eu estou comendo? Só o povo da sua reunião é quem vai ser abençoado? Eu falei: não, bispo, eu em momento nenhum eu não falei isso. Eu apenas disse que não vou comer, não vou almoçar, porque eu estou num propósito, tá? Então se eu disse ao povo que eu não iria comer, então eu não vou comer. Isso me dá licença. E me retirei. Virei as costas para ele e me retirei. E quando eu estava no corredor, saí do escritório, estava no corredor, então o bispo Francisco foi lá correndo me chamar, falou: o bispo está me chamando. E aí eu voltei, tá? Em obediência, voltei. Minha vontade era não voltar, tá? Mas voltei. E foi quando ele falou assim: ficou chateado comigo, Natan? Não, bicho, de forma nenhuma. E aí ele falou assim: ah, tá bom, tudo bem então, pode ir. E eu me retirei dali. Então, situações como essa, até de escárnio, de zombaria, de chacota, eu vivenciei porque eu queria cumprir aquilo que eu estava prometendo ao povo, certo? E um detalhe aqui, tá? Eu não quero aqui dizer, em hipótese alguma, que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu fazia tudo correto. Não. Eu sempre tive minhas falhas, sempre tive meus defeitos, como os tenho até hoje. E não são poucos, são muitos. Então não estou falando aqui na condição de perfeito, não. Tá bom? Que fique bem claro isso. Tá? Eu tenho muitos defeitos. Se você conviver comigo, você vai ver muitos defeitos que eu tenho. Tá certo? Agora, é o que eu sempre falo. Em relação a essas coisas de Deus, então para mim, sempre que foi sagrado, que é sagrado, tem que ser tratado como sagrado. E não como algo que é profano. Então esses dois episódios aí, tá? Esse aí da Arca da Aliança e esse outro aí do jejum,
foram situações que eu vivi, tá? Foram situações que eu vivi. Inclusive, em um dos vídeos onde eu relato sobre um ex-pastor da igreja chamado José Lopes, que me fez uma acusação, uma falsa denúncia a meu respeito, de uma forma irresponsável, porque ele tinha raiva de mim. Tá? É triste falar isso, mas um pastor que tinha raiva de um bispo, porque esse pastor queria derrubar o outro bispo, mas achava que aquele outro bispo tinha a minha proteção, por isso tinha que me derrubar primeiro, para poder então conseguir os intentos, os maus desígnios do coração dele com outro bispo. E me fez uma acusação, tá? Mentirosa ao meu respeito. Esse mesmo pastor, José Lopes, ele, na chegada do bispo Sérgio Correia, nessa mesma época, na primeira semana da chegada do bispo Sérgio Correia, ele escreveu uma carta, tá? Denunciando, e ele escrevia essa carta, e uma das denúncias dele, na carta que ele fez, ele dizia o seguinte, que os pastores faziam a fogueira santa de Israel, tá? E diziam para o povo jejuar, jejuns como esse aí, 21 dias de jejum de Daniel, não tem jejum assim? 40 dias do jejum de fulano de tal. Então, era mandado o povo jejuar, mas os próprios pastores e bispos não jejuavam. E esse pastor fez ali, escreveu lá numa carta, né, denunciando ao bispo Sérgio, certo? Que enquanto o povo estava jejuando, então os pastores e bispos estavam no sítio reunidos, tá, fazendo churrasco, tá? E isso, infelizmente, é verdadeiro, tá? É verdadeiro. E quando não era no sítio da igreja, eram nas melhores churrascarias, Sal e Brasa, Boi Preto, na orla. Então o povo estava jejuando e eles estavam em churrascarias. Aí você pergunta para mim assim, e o senhor não participava disso? Não participava disso. Eu me recusava a participar disso. Inclusive, tem aqui um detalhe. Embora eu fosse o bispo auxiliar, tá, o imediato direto do bispo do estado, eu não era a pessoa com quem os bispos principais com os quais eu trabalhava mais saíam. Eles não saíam comigo, porque eu era considerado como se fosse, como é o termo aqui que eu posso usar? Santo, eu queria ser santo. Tá? É como se eu fosse um fanático, por não aprovar essas coisas, tá? Então é como se eu fosse um fanático. Um fanático. E aí, por exemplo, o bispo Sidney, ele não saía comigo. Ele não saía comigo. Quer dizer, eu era o segundo dele, mas ele não saía comigo. Por quê? Porque ele tinha receio de que o que ele fizesse no local para onde ele ia, eu reprovasse. Certo? Eu reprovasse. Então, tem algumas coisas como, na época, bebida. Cerveja, o que mais? Eu lembro que uma vez eu fui morar, assim que eu me mudei para morar na Catedral aqui de Salvador, quando eu vim, eu fui para a Feira de Santana, depois de muitos anos aqui em Salvador, na sede, eu fui para... Aliás, não, esse período foi quando eu voltei de São Paulo. Quando eu voltei de São Paulo, quem estava aqui era o bispo Clodomir Santos. Tá? O bispo Clodomir Santos. Ele havia assumido no lugar do bispo Sidney. E eu fui para São Paulo, fiquei um ano e mandaram me buscar, porque haviam destruído a reunião de segunda-feira, então mandaram me buscar de volta. Eu fiquei um ano lá e me mandaram me buscar de volta para os 318. Eu voltei. Quando eu cheguei, eu fui morar numa casa aonde o bispo Clodomir morava. Ele morava, eram duas cúpulas, tá? Eram duas cúpulas. Então, o que é que aconteceu? Quando eu cheguei ali, tinha nenhum dos foi tirar as coisas tudo, mas os móveis ficavam, não levavam os móveis. E dentro de uma, não sei como é que chama, não vou lembrar o nome agora, tipo um armário, tá? Quando eu abri esse armário, então lá dentro tinha uma garrafa de uma cachaça, não era cerveja, era uma cachaça, certo? Onde essa cachaça
ela era assim, a garrafa era dividida na metade. Então metade era um tipo de líquido, outra metade outro tipo de líquido. E quando você derramava ela, ela se misturava. Tá? Eu não sei o nome da bebida, mas era esse tipo de bebida que eu encontrei dentro desse armário, né, nessa casa que eu fui morar, na própria Catedral da Fé. Certo? Quando eu entrei na igreja, eu entrei puro, eu entrei ali santo, puro e santo eu era antes de entrar na igreja. Porque depois que eu cheguei até o posto, né, de bispo da igreja, entendeu? E às vezes eu falo assim, às vezes eu queria ter sido um eterno membro da igreja, para nunca ter tido acesso a esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ver isso, tá? A ver isso e saber disso. E esses bispos que saíam, que bebiam, que dentro da igreja, porque o que eu acho errado é isso, é você estar no altar, tá certo? Ali pregando para as pessoas santidade, punindo até obreiros e pastores menores, vou colocar assim, pastores de igreja menores, porque eles beberam, porque eles fizeram uma determinada coisa, sendo que a cúpula fazia. Isso é injusto. Então não é o que pode e o que não pode, é quem pode e quem não pode. É quem pode e quem não pode. Certo? Porque, quer dizer, então os menores não podem. Então, quantos obreiros foram tirados porque alguém disse, olha, fulano de tal estava tomando um vinho? Foi tirado. Certo? Fulano de tal estava tomando uma cerveja, tomou uma cerveja, ou eu vi ele tomando uma cerveja, fez uma acusação lá, e aquele obreiro foi tirado, aquele pastor foi tirado. Só que, durante todos esses anos, o próprio bispo Macedo, tá? E a cúpula da igreja, eu trabalhei com a cúpula da igreja, então eu presenciava, eu via nas reuniões de final de semana no sítio, tá bom? Eu participava, eu via, eu ia a estádios de futebol junto com eles e via, tá? Que era pedidos, copos, como no estádio já não podia vender garrafa, então vinham os copos de cerveja, e eu presenciava tudo aquilo, certo? Aí você pergunta para mim, mas o bispo Macedo, ele falou que bebia cerveja. Bom, ele falou há pouco tempo atrás agora. Só que durante todos esses anos, quer dizer, ele ficou enganando as pessoas. É isso o que eu reprovo. Então, se no conceito, na fé dele não era errado, então por que ele então não subiu no altar desde o início e pregou isso? Por que ele ocultou tantos anos e veio falar só agora? Tá? E a pergunta é, será que não foi pelo medo, tá, de que isso viesse à baila através de outros? E ele preferiu ele mesmo falar porque o impacto seria menor? Porque de graça também ele não ia falar. Falou por algum motivo. Certo? Então, eu sentia muito isso na pele. Os bispos, líderes, eles não me levavam para onde eles iam. Eu vivia sempre isolado. Aí a minha companhia era um outro pastor. Sempre um pastor que me ajudava ali nos 318. Mas o líder não andava comigo. Não andava comigo. Tá certo? Bom, infelizmente, são alguns acontecimentos, tá? Que se dão e que muitas das vezes isso é escondido do povo. É aquilo que eu falei num outro vídeo. Aquilo que é conveniente, eles divulgam. Aquilo que não é conveniente, eles não divulgam. Eu lembro um episódio em que eu estava em Sorocaba nessa época, na igreja de Sorocaba. Eu cuidava ali da igreja de Sorocaba, tá? E eu lembro que na época tinha um sítio ali em Itu. Esse sítio ficava próximo ali. Na verdade, esse sítio não ficava tão perto, porém era caminho, tá? Caminho para uma estrada perto de Sorocaba. E aí o que aconteceu? Em uma dessas idas e vindas do sítio, houve um acidente, tá? Vinha ali os comboios de carros, e um desses carros estava o bispo Clodomir, tá? Um desses carros o bispo Clodomir, e atrás, no carro de trás, vinha os filhos, vinha um outro bispo dirigindo, não me recordo o nome desse bispo agora, esse bispo vinha dirigindo o carro, tá?
E dentro desse carro estavam os bispos, o filho do bispo Clodomir, estava o filho do pastor Sansão, tá? Alguns outros filhos. E o bispo Clodomir e o pastor Sansão iam na frente. No trajeto, o carro que vinha os filhos capotou. E nesse capotamento, tá? O filho desse pastor chamado Sansão morreu, faleceu. Inclusive o nome do filho dele era Natan. Era o meu nome, tá? Tinha o mesmo nome que o meu. E houve o capotamento e o filho dele morreu, tá? E como eu estava em Sorocaba, eu fui acionado para que eu fosse lá para ajudar nos primeiros socorros, tá? Providenciasse uma área, porque um helicóptero iria vir pousar, e o corpo do menino foi levado para um, não sei como é que chama ali, necrotério, tá? Ali na cidade de Sorocaba. E eu fui quem fui providenciar roupa para vestir o corpo do menino, enfim, preparar, fazer toda a preparação, tá? Para essa questão de sepultamento, tá? Bom, isso aí ninguém divulga, isso aí ninguém fala, isso aí ninguém mostra na mídia. Não existe um vídeo gravado dizendo assim, olha, filho do filho bispo, né, da Igreja Universal, dirigindo um carro, capota carro com filho e mata filho de pastor. Não, isso é encoberto, isso é abafado. Aí você fala assim, mas isso é um acidente, poderia ter acontecido com qualquer um. Concordo plenamente. Isso prova que acontece com qualquer um. Com qualquer um pode acontecer. E é por isso que eu sou contra, quando isso acontece com alguém que saiu, diga, tá vendo, foi o diabo. Ele morreu porque o diabo matou. Quer dizer, quando acontece lá, todo mundo se cala, não é divulgado, ninguém faz vídeo, não bota lá no blog da igreja, mas eu que nem morri, estou aqui vivo, tá? Encontrei lá outro dia uma mulher, fui fazer uma visita no hospital, e a mulher veio assim olhando para mim como se eu estivesse morto, como se fosse um fantasma. Tocou em mim e falou, é o bispo Natan. Eu falei, sou eu. Ela disse, não é possível que seja o senhor. Disseram que o senhor morreu e que o corpo do senhor foi encontrado nas ferragens do carro, que o senhor morreu de um acidente. Minha tia, que ama o senhor, chorou um mês sem parar, inconsolavelmente. Eu falei, não, querido, eu estou aqui vivo. Não sou mais bispo da igreja hoje. Saí, me desliguei, mas estou vivo, não morri não. Então, quer dizer, eu que estava vivo, me mataram. Aí quiseram publicar, divulgar, mas eu estou aqui vivo. Tá? Agora, quando acontece uma coisa desse tipo, ninguém divulga. Bom, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, tá? Caso você queira ter acesso a outros vídeos, os próximos vídeos, tem aqui um link aqui embaixo. Basta você clicar ou aqui em cima, tá bom? E saiba que os próximos anos da sua vida ainda virão.